novamente com a nossa amiga Thelma, com o tema Como Ser Mais Produtivo nesse ano que se inicia de 2022, através do autoconhecimento. E eu já quero lançar a ela a primeira pergunta, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre autoconhecimento. Bem, tudo bem? Olá, prazer estar aqui novamente nesse canal Mulheres Extraordinárias. Com muita alegria estou aqui e eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje o que é o autoconhecimento. Muitas pessoas às vezes têm o pensamento que você se autoconhecer é você saber tudo sobre você, mas na verdade nós podemos dar um passo de cada vez. A cada dia a gente pode se conhecendo um pouquinho mais. Só que isso é um processo, né? Assim, quem não me conhece, eu gosto muito de falar sobre autoestima e a construção da autoestima. E a nossa autoestima, a nossa personalidade, ela é construída através da nossa infância. Tudo aquilo que foi falado, todo aquele comportamento que os nossos pais tiveram, que as pessoas que nos cercavam, professores, enfim, isso foi construindo também o que nós somos hoje. Então, quando você chega na sua fase adulta e você começa a olhar para você, você vai ver que tem tantas coisas boas, mas às vezes coisas a melhorar. E isso é que faz a nossa essência ser tão única. Então a minha história é uma história de vida, a história da Catiúcia é uma história totalmente diferente da minha, e assim a gente também pode se completar, né? Então, se autoconhecer, auto vem da palavra de si mesmo e conhecimento vem de conhecer. Então a gente vai buscando aí se conhecer, olhando para dentro. Thelma, como é que eu posso me conhecer mais? Você precisa tirar um tempo do seu dia e às vezes olhar para dentro de você. Hoje em dia eu trabalho com algumas mulheres, ajudando essas mulheres a encontrarem a sua essência, se conectarem com a sua essência. Então hoje em dia eu trabalho com algumas mulheres, ajudando essas mulheres a se conectarem com a sua essência. E é incrível que quando a gente faz algumas perguntas, mesmo que para algumas pessoas seja fácil, para algumas mulheres são muito difíceis, sabe? Algumas perguntas realmente são difíceis para elas responderem. E uma delas é: quais são as suas qualidades? Quais são as suas habilidades? E às vezes a pessoa tem muita dificuldade, às vezes, de falar 3 qualidades que ela tenha. E às vezes a gente olha para a pessoa e a gente vê, uau, essa pessoa é tão cheia de competências, sim, tão cheia de habilidades, é uma pessoa tão produtiva, né? Uma pessoa que tem tantas ideias, mas ela não consegue se ver assim. E isso está realmente atrelado à construção que a gente faz desde a nossa infância. E não tem como a gente fugir disso. E Thelma, por que você está falando disso se a Catiúcia falou sobre produtividade, sobre um ano de 2022 mais produtivo? Porém, se a gente não olhar para dentro de nós e às vezes a gente não buscar se conhecer, a gente vai passar o nosso ano todo em busca de coisas que às vezes não tem nada a ver com o nosso propósito de vida, aquilo que não faz sentido, e a gente vai se perder no meio do caminho. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas desconectadas da sua essência, longe do caminho que às vezes Deus quer para que essa pessoa siga, porque ela às vezes não se conhece. E se conhecer é essencial para a gente poder ter um ano aí de 2022 mais produtivo, com certeza. Sim, verdade. E quando você fala do autoconhecimento junto com a autoestima, é muito importante, porque às vezes um pensamento negativo nosso, como você falou, às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, mas ela tem tanto talento, tanto dons, tão especial, uma mulher tão forte, e às vezes nós, no momento de dificuldade, quando nós estamos bem, não, nós conseguimos até enxergar algumas situações, né? A nossa fé, eu vou conseguir, eu vou, aquele entusiasmo. Mas quando acontece algo em nossas vidas, contrário daquilo que nós havíamos planejado ou projetado, nós então começamos
a ter esse sentimento contrário, a achar que nós somos incapazes, eu não vou conseguir, meu Deus, por que isso aconteceu, eu estava fora dos meus planos. Então, assim, às vezes nós enxergamos os momentos ruins como algo destruidor, destrutivo, né? Mas não, nós temos que aproveitar muitas vezes os momentos ruins para nós tirarmos a lição daquilo. E é nesse momento de adversidade, ruins, em que nós achamos que os nossos projetos foram frustrados, é que entra aí o autoconhecimento. E eu tenho passado muito por isso. Porque nesse momento em que você se acha muitas vezes, Senhor, e agora? Eu dependo totalmente de Ti. Que você vai começar a refletir tudo aquilo que você passou e você vai entender mais de si mesmo. Você vai passar a se conhecer melhor. Porque você olha e fala assim, nossa, mas naquela situação que eu deveria falar, eu me calei, né? Porque Deus me orientou a me calar. Nossa, mas naquela situação, como que eu não respondi tal coisa para a pessoa? Então você vai passar a se analisar e se autoconhecer. E falar, poxa vida, eu venci aquela situação que antes talvez eu não venceria. Eu me calei naquele momento que eu queria falar, né? Então eu acho que isso é muito importante. Você pegar os momentos difíceis para aproveitar esse momento para fazer uma avaliação da sua vida. Sim. Né? E a gente pode observar que cada pessoa ela vai ter um limiar de dor de acordo com o que ela passa. Cada pessoa vai ter um olhar do mundo. Então a gente olha o mundo como a gente é também. Então, de acordo com o nosso filtro, com o que a gente desenvolveu aí ao longo da nossa trajetória de vida, é como a gente vai olhar para o problema. Então, tem pessoas que às vezes têm mais facilidade de olhar para uma situação difícil e encarar aquilo dali como uma oportunidade. Agora, tem outras pessoas que não têm aquela dificuldade, tem a dificuldade da mudança, dificuldade de romper com algumas coisas relacionadas à rotina, né? Também está de acordo com a personalidade, enfim. Né? Então, a gente às vezes acaba paralisando aí no meio do caminho porque a gente pensa que não vai dar conta, né? Porque às vezes lá no passado a gente enfrentou uma dificuldade e a gente precisa às vezes ter um olhar mais cuidadoso, mais carinhoso em relação à nossa própria história, tá? E aproveitando agora esse momento, eu acho que seria interessante, eu vou falar para você que está nos assistindo, pegar um papel, uma caneta, e eu queria que você escrevesse, tá? Se você tiver aí dificuldade, você dá uma pausadinha no vídeo e volta. Isso é muito importante. Hoje em dia a gente tem o que a gente chama de escrita terapêutica. Pessoas que são ministradas através da escrita, tá? Então a escrita ela tem um papel essencial e ela pode sim te dar mais clareza em relação à sua vida. Então nesse papel o que você vai fazer? Você vai colocar 4 quadradinhos. No primeiro quadradinho você vai colocar ali suas forças. No quadradinho do lado você vai colocar fraquezas. Embaixo do quadradinho ali das forças você vai colocar oportunidades, ok? E debaixo das fraquezas você vai colocar ameaças. E o que você vai fazer? No quadradinho de forças você vai escrever todas as suas habilidades. O que você tem de competência? O que você fazia muito bem quando você era pequeno? O que você tem como sonho às vezes de ser? Sabe? Quais são as suas maiores qualidades? Você vai desenvolver, mas não seja, digamos assim, restrito. Não, eu vou botar isso aqui rapidinho. Não, faça com calma, faça com calma. Pense, o que as pessoas falam que você tem de habilidade? Às vezes você pode ter dificuldade de se olhar, mas às vezes as pessoas te ressaltam. Poxa, quando eu falo com você, eu saio mais leve. Quando eu falo com você, eu tenho confiança. Então isso demonstra uma habilidade que você tem de ética, enfim, tá? E nas fraquezas, ali você vai colocar as coisas que você olha pra você e você vê como... Eu não gosto de falar essa palavra defeito, né? Mas assim, são pontos a melhorar. O que você precisa melhorar?
para chegar no local que você quer nesse ano de 2022. Então você vai escrever ali, poxa, eu preciso melhorar nisso daqui, eu preciso melhorar como eu falo com os meus filhos, como eu falo com o meu esposo, eu preciso melhorar a minha comunicação no meu trabalho, eu preciso melhorar às vezes na minha... em alguma competência que eu tenho, né? Então você vai colocar ali tudo que você precisa melhorar, tá? E faça isso com capricho, ok? E embaixo você vai anotar tudo aquilo de oportunidades que você tem. Por exemplo, se você quer ser uma pessoa que palestra nesse ano de 2022, digamos que é uma meta sua, eu quero ser um grande palestrante, eu quero ser uma grande mulher de Deus, eu quero falar do amor de Deus para outras pessoas, enfim, se é uma meta sua, você vai colocar, poxa, o que eu tenho de oportunidade? Com quem que eu tenho me conectado que faz sentido para mim estar desenvolvendo às vezes um projeto, sabe? Então você vai anotar ali as tuas oportunidades. Isso é importante para quê? Para você ter clareza que oportunidades estão te cercando. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês antes da gente ir para ameaças, que Deus tem me mostrado nesses últimos dias. Que às vezes nós somos cercados de pessoas que são agraciadas por Deus e Deus coloca pessoas perto de nós que vai nos ajudar a gente desenvolver o nosso projeto, a nossa missão de vida. Só que às vezes a gente está tão preocupado com algumas coisas, com as nossas faltas de habilidades, que a gente às vezes se esquece de olhar para o outro. Por exemplo, eu e a Catiúcia, a gente tem um bom relacionamento. E toda vez que eu converso com ela, é como se as coisas que ela passasse fizessem sentido para mim. E às vezes eu falo, cara, nisso daqui eu posso ajudar ela. E nisso daqui ela pode me ajudar. Então, às vezes, tem pessoas que estão nos cercando e às vezes a gente não consegue olhar como oportunidade. Porque às vezes a gente não se comunica bem. Às vezes a pessoa fala uma coisa da maneira que a gente não quer ouvir e a gente fecha o ouvido ou fecha a porta mesmo para essa pessoa e a gente precisa repensar nisso. Porque senão o seu ano de 2022 vai ser um ano que vai se repetir. E não é isso que você quer, é isso? Para pensar um pouquinho, o que você quer desse ano de 2022? E quais são as oportunidades que você tem deixado aí passar, ok? E no outro quadradinho, ameaças. O que ameaça você? O que te cerca que pode ser prejudicial, por exemplo, para um projeto seu? Você vai anotar. Será que é a falta de alguma habilidade que você tem? Será que são pessoas tóxicas? Quais são as ameaças? O que às vezes você precisa eliminar um pouco da sua vida? Tá? E eu queria que você fizesse isso e expandisse a tua mente. Porque a gente está falando aqui de autoconhecimento, porque não adianta a gente chegar, por exemplo, no dia 31 de dezembro, a gente colocar uma roupa e falar assim, esse ano vai ser diferente, se as nossas atitudes forem as mesmas. Porque se as nossas atitudes forem as mesmas, o ano apenas mudou, entendeu? Nós precisamos mudar e é por isso que é tão importante a gente se conhecer. Porque se a gente não se conhece, a gente não consegue observar, por exemplo, se você é uma pessoa que quer emagrecer 20 quilos, não comece com a meta de falar assim, eu vou emagrecer 20 quilos, porque o nosso cérebro, ele não vai atentar aquilo dali como algo prazeroso. Nossa, é uma coisa que está inalcançável ainda. Mas se você quer perder 20 quilos, o que você pode fazer de micrometas nesse teu percurso que o teu cérebro vai entender, não, isso daqui eu dou conta. E começar pequeno. Porque às vezes a gente quer começar com coisas muito grandiosas e a gente não dá conta de dar os primeiros passos. Tá? Então vamos fazer as coisas devagar, vamos olhar um pouquinho mais para dentro de nós e se você fizer isso, eu tenho certeza que algumas coisas vão começar a mudar na sua vida. Sim, muito interessante isso. Enquanto ela falava ali, eu já estava refletindo aqui tudo para minha vida, né?
E é interessante que nós somos seres sociais, né? Nós não nascemos para viver sozinhos. Então, uma prova disso é que nós pensamos, isso é comprovado, 90% do nosso dia nós sempre estamos com pensamentos em relação a outras pessoas, né? Nós não pensamos só na nossa vida ali, no eu, no Catiúcia, no Thelma. Nós sempre estamos pensando em outras pessoas. Então, a nossa vida aqui não é baseada só em mim, só no meu eu. Sim. E isso é muito interessante analisar, porque quando nós passamos por alguma situação, como eu falei agora aqui sobre a diversidade, mas seja ela qual for, sejam situações de vitória, de boas, de conquistas, mas quando nós enfrentamos, vamos pôr em relação à diversidade, o que levou a outra pessoa a tomar aquela atitude, talvez errada, talvez que eu julgo que foi errada. Então, assim, no começo da minha vida, lá atrás, eu começava a julgar muito, a ter um sentimento contrário. Nossa, mas a pessoa fez isso, tal situação, não devia ter feito. Hoje eu já olho de uma forma diferente. O que levou na mente dela, ela ter aquela atitude, né? O que talvez ela pensou ali no momento para que ela tomasse essa decisão, para que ela tomasse essa atitude, para que ela falasse tal coisa. Então, quando nós começamos nos colocar, exercer isso mesmo, nos colocar no lugar da pessoa, tudo na nossa vida vai fluir de uma leveza muito mais leve mesmo, né? Então, quando o nosso coração não tem espaço para guardar o contrário, né? Guardar rancor, guardar mágoa, guardar ressentimento sobre a vida do próximo, por tal atitude que ela tomou, nós somos abençoados. Sim. E esses dias eu estava até ouvindo uma palavra que dizia isso, porque muitas pessoas não conseguem romper na vida financeira, na vida familiar, porque muitas vezes ela guarda algo dentro de si, uma falta de perdão, um ressentimento sobre a vida de outra pessoa, talvez lá do passado dela, dos pais, como você falou da infância. Ah, porque meu pai, que certa vez fez aquilo comigo que me magoou muito. Às vezes ela é presa nisso e a vida não consegue fluir. Exatamente. Né? E a segunda pergunta que eu queria fazer... Eu posso complementar só o que Pode, você falou? Que eu achei muito interessante. Porque é justamente isso. Quando a gente fala de mudança, quando a gente fala que a gente vai para assim, a gente já está, né? Falando isso, está passando até muito rápido, né? Já estamos no dia 14 de janeiro. Mas, se você for observar, é como se fosse uma transição de 2021 para 2022, né? Na nossa mente funciona assim. Só que se a gente for observar, se a gente tem aquela malinha do ressentimento, da culpa, da falta de perdão, sabe? Então essa malinha, ela precisa ser desocupada. E isso a gente só consegue fazer quando a gente olha para dentro de nós. O que será que às vezes está ali nos corroendo? O que será que às vezes eu preciso romper em relação a outra pessoa? Às vezes, o que eu observo? Uma palavra que uma mãe lança na vida da filha, ou vice-versa, há um rompimento ali, físico mesmo. Só que antes desse rompimento acontecer no mundo físico, acontece no mundo espiritual também. E há uma quebra também de aliança. E às vezes, alianças quebradas com pessoas que são para ser nossas referências, né, de uma filha para uma mãe, que a mãe é referência, a pessoa ela fica sem referência na própria vida. E às vezes ela entra por portas que ela não precisaria entrar, às vezes carências, relacionamentos, e enfim, o ano vai passando e ela não se encontra e vai entrando e saindo o ano, mas por quê? Porque não olhou para aquela caixinha ali do ressentimento e não tentou resolver. Então, se há alguma coisa aí na sua vida também, nós queremos te incentivar para resolver, para que você possa ser, como a Catiúcia falou, mais leve, ter leveza de vida, para que você não possa ficar aí se enganando e enganando as pessoas que estão ao seu redor. Sim. Quando você me falou da malinha, eu lembrei a passagem que Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, muitas vezes, Thelma, eu entendo que as pessoas têm carregado isso que você disse, ressentimento, falta de perdão e tudo mais, como um fardo.
né? Então Jesus, ele convida o quê? Para você trocar o fardo. Deixa esse fardo, deixa essa mala para trás. E que esse ano seja um ano de romper em sua vida, na sua vida financeira, sentimental, emocional, profissional, espiritual, tudo. Mas para isso você tem que tirar essa malinha e deixar para trás. E trocar esse fardo pesado por um fardo que Jesus oferece, né? Então isso é muito tremendo. É lindo. Sim. E a segunda pergunta, o que a falta do autoconhecimento influencia na produtividade para você, no seu modo de ver, as experiências que você tem? Sim, influencia muito, porque quando eu não me conheço, quando eu não consigo saber quem a Thelma é, o que a Thelma faz, eu não consigo também mudar um pouquinho aquilo que está me atrapalhando no meio do caminho. Então a Catiça falou algumas coisas, né, em relação à culpa, ressentimentos, enfim, mas tem coisas específicas que quando a gente quer ser produtivo, a gente precisa tirar do nosso caminho. Por exemplo, uma das distrações que acontecem muito no nosso dia é rede social. Então, quando eu me conheço, a Thelma, ela acorda 6h30, 6 horas da manhã, ela toma banho, ela se arruma, vai para o trabalho, tudo, e ali no trabalho ela desenvolve, tá? Mas tem um período ali que ela fica no telefone, mas ela está no telefone, mas ela precisa fazer um estudo, né? Uma pós-graduação no tempo vago dela, mas ela está jogando conversa fora. O que está me distraindo? Agora a pergunta vai para você, o que está te distraindo? Será que são conversas desnecessárias com pessoas às vezes que não faz nem sentido na sua vida? Será que é uma rede social? São coisas que às vezes não são pecados, sabe? São coisas boas, mas que não te levam a lugar nenhum. Às vezes, quando a gente, por exemplo, a gente está viajando, a gente está com foco, por exemplo, que a gente vai fazer uma viagem para Santa Catarina, vamos sonhar, né? A gente vai viajar para Santa Catarina, visitar lá uma praia, tudo e tal. Aí no meio do caminho, eu tenho ali uma plaquinha falando assim, olha, se divirta aqui, entra aqui, que você vai espairecer a sua mente. Só que, quando eu olho, para eu fazer o retorno e voltar para o caminho, são 30 minutos. Então, eu perdi 30 minutos ali numa distração. Sabe, eu estou falando assim para você de maneira, digamos assim, dinâmica, para você poder entender, mas é o que mais acontece. Então, se você tem um projeto bem concreto, por exemplo, se você quer fazer, digamos, uma ONG, se você tem uma ONG para fazer, ou tem um projeto, às vezes, de abrir um negócio para você, você precisa escrever num papel qual é o teu passo a passo, aonde você está e aonde você quer chegar. Porque se você não tiver esse passo a passo, dependendo da tua personalidade, eu falo por mim, a minha personalidade, ela precisa da metodologia, ela precisa do passo a passo. E eu demorei muito a perceber isso. E eu perdi muito tempo, porque eu queria fazer as coisas aleatórias, mas eu não dou conta. Eu preciso do passo a passo e eu não posso ficar me distraindo, porque senão eu perco o foco. Então, se você é uma pessoa assim, escreva, faça o passo a passo, né, assim, para que você possa ter mais clareza sobre a sua vida. E a pessoa que não tem um autoconhecimento, ela é justamente isso. Ela não se conhece, às vezes não sabe qual é a sua missão de vida, e aquilo dali vai fazendo com que ela se sinta frustrada, sabe? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que têm excelentes trabalhos, né? Às vezes trabalham ganhando 50 mil reais, mas ela acorda cansada, ela vai para o trabalho e ela não tem nenhum significado ali para ela, não tem aquela sensação de fazer o sentido, sabe? Porque para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa sentir que está fazendo sentido, para que a gente tenha um motivo para continuar agindo da maneira que a gente está. Então, reflita sobre a sua vida, né? E assim, se conheça verdadeiramente. A gente está dando aqui apenas uns tópicozinhos para você poder ter clareza de quem você é, mas tem muito mais coisas atrás disso, né? Então, se conheça,
e veja onde você pode melhorar, quais têm sido as suas distrações, o que tem te levado para caminhos que não vão te levar a nada. Nesse 2022 agora, o que você quer verdadeiramente para a tua vida? E comece a dar as passadas de acordo com o que você planejou. É isso aí. E quando você falou do colocar no papel, esses dias eu estava lendo e diz assim que também foi comprovado isso cientificamente como que o nosso cérebro se comporta. Então assim, 90% das pessoas que têm um plano, somente 20% colocam no papel. Olha só. Então assim, quando você coloca no papel, você escreve aquilo ali que você quer, você coloca as metas no papel, diz que a chance de você realizar é quase 100%. De quem não colocou, só tá, mas eu tenho na mente tudo. Não, coloca no papel. Né? E fala também que dessas 20% de pessoas que colocam no papel, somente 3 executam. 3% executam. Porque às vezes no decorrer, né, da caminhada começa a ficar difícil, as pessoas começam a desanimar. É igual uma corrida, né? Tem só um vencedor, não é assim? E que esse ano de 2022, que você seja o vencedor dessa corrida, que você não venha desistir, que você venha ter projetos, colocar no papel e ser persistente, para que você chegue lá, para que você rompa todos os seus limites e você consiga alcançar os seus objetivos. Uma das coisas que muito nos faz meio que sair do foco é o emocional. Então, o que te desestabiliza aí durante o teu dia? Quem está te desestabilizando também? Será que você não precisa fazer um ajuste das suas emoções? Às vezes a gente está muito acelerado, ou às vezes está muito paradinho, sabe? Mas quando a gente está se sentindo um pouco meio assim, irritado, digamos assim, você está vendo na hora que você vai explodir. Se isso está acontecendo rotineiramente na sua vida, isso é um sinal também de estresse. E o estresse, quando a pessoa está muito estressada, ela libera um hormônio chamado cortisol, que também faz mal ao nosso organismo e desencadeia algumas coisas dentro do nosso próprio corpo, que também pode afetar na produtividade. Então, tudo isso. Então, equilibrar também a nossa parte emocional é essencial para que a gente possa também cumprir as nossas metas. Sim. E eu quero deixar aqui um versículo de reflexão para a sua vida nesse novo ano aí. Se encontra em Provérbios 4, tá? Ouve, filhos, a instrução do Pai e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina e não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria, e com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Então, esse entendimento da palavra, tudo que você também vai fazer, lança sobre o Senhor, coloque nas mãos do Senhor e adquire a sabedoria, porque é justamente isso, é a gente conhecer, para que a gente também possa aplicar. Porque somente a teoria, sem aplicação, não gera resultado. É a mesma coisa, a gente ter a intenção de fazer. A intenção, às vezes, nossa, de ter um ano produtivo é muito positivo, mas se a gente não dar alguns passos, nada vai acontecer. Então, que você possa ter essa assertividade aí, guardar a palavra de Deus e colocar nas mãos dele, e vai dar certo. Deus abençoe. Vamos ter você aqui de novo, vamos ver outros temas. E se inscreva no canal,
que você possa divulgar esse canal para outras pessoas. Eu sempre costumo dizer, se é bom para você, também vai ser bom para outros seus amigos, para outras pessoas, né? Dá seu like aí, não esquece, e fica de olho que nós sempre temos temas bem interessantes. E eu quero trazer você aqui um dia, então, para falar um pouco sobre saúde, já que você é enfermeira também, sobre saúde da mulher. Olha que interessante. Sim, ótimo. Então fiquem de olho, tá ok? Se inscreva aí para sempre um vídeo novo vai aparecer notificação para vocês, ok? E até o próximo vídeo.